O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de entender que o verdadeiro pão é Jesus, que se oferece para nós na Eucaristia, na forma do pão e do vinho. Oh, meu querido irmão e irmã, nós precisamos entender este Evangelho pelos olhos da fé. Nós precisamos entender esse Evangelho curtinho pelos olhos da fé que temos em que Jesus se oferece a nós como alimento para a vida eterna. Olha aqui, quando Deus, vai libertar aquele povo da escravidão, ele os conduz pelo deserto. E lá no deserto, eles começam a passar fome. E Deus, então, ouvindo o clamor, daquele povo, ouvindo o clamor de Moisés, ele manda para aquele povo um pão do céu, que é o maná. Isso é muito importante, porque aquele pão que desce do céu, o maná, ele só servia para aquele dia. Se a pessoa quisesse guardar um pouco de maná para o outro dia, não adiantava, ele se perdia, dava bolor, se estragava. Aquele maná que veio do céu, aquele pão, era exatamente para o dia, para saciar a fome ali, vamos dizer assim, de imediato. Depois, meus queridos, que eles então eles entram na terra prometida, aquele maná para de descer do céu, porque ali agora eles têm condições de produzir o outro pão, aquele que vem da terra, que era do trigo, que era da cevada. Então eles vão fazer, aquele pão ali. É muito importante que aquele pão que era, vamos dizer assim, fruto do trabalho, fruto do sacrifício, aquele pão ali também os alimentava por um tempo, mas também com o tempo, se não fosse usado, ia estragar, ia dar bolor, tipo aquele pão, que a gente compra aí na padaria. Se a gente não comer no primeiro, no segundo dia, no terceiro dia ele já dá bolor, já está sem condições de comer, tem que jogar fora, não é verdade? Só que depois a gente recebe o pão da eternidade. Só que depois nós recebemos o pão da misericórdia, que é o próprio Jesus, Quem come deste pão viverá eternamente, Quem come deste pão não terá mais sede, não terá mais fome. Quem bebe desse vinho não terá mais sede. Ô meu irmão, ô minha irmã, eu me lembro aqui, quando Jesus chega lá, vai pedir água
para a samaritana, e ela então, não é? Fala, olha, você veio cá me pedir água, a gente não pode nem conversar, as mulheres não podem conversar com os homens, ainda mais você que é de um grupo aí que a gente não aceita muito e tal. E Jesus vai falar para ela, olha, eu tenho uma água que se você beber, você nunca mais terá sede. E aí ela fala, Senhor, me dá dessa água para mim eu não ter que voltar aqui para beber. Olha, meus queridos, essa água é o próprio Jesus que se oferece a nós. Olha, é muito sério, viu? Esse evangelho ele é muito sério para os nossos dias, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Como que nós estamos longe das celebrações eucarísticas, não é verdade? Se por motivo da pandemia, eu não sei. Com certeza a pandemia nos tira a oportunidade, não é, de participar da celebração da Santa Missa, de nos alimentar do pão da Eucaristia, é verdade. Mas, meus queridos, vamos dizer aqui em claro e bom tom, quantos de nós que mesmo antes da pandemia não procuramos este pão eucarístico nas celebrações dominicais? Quantos de nós preferimos o sítio, preferimos a praia, não é verdade? Do que nos alimentar da Eucaristia num dia de domingo, não é? Trabalhei a semana toda, agora eu vou à missa aos domingos, nada, eu vou descansar, eu vou me preparar para segunda-feira voltar para o trabalho, eu vou tomar minha cervejinha, eu vou para a praia. Olha, meus queridos, é hoje. É 2021 que nós tomamos essa atitude. Ainda hoje, nós não conseguimos entender que o pão que nos alimenta para a vida eterna é o corpo e sangue do Senhor. Olha, Estevão, ele dá um exemplo assim, não é? Muito forte. Senhor, não os condene por estar me apedrejando. E por que que eles apedrejavam Estevão? Porque Estevão usava de verdades para com eles. E quando Estevão estava para morrer, o que que Estevão fala? A mesma coisa que Jesus disse, né, lá na cruz, né? Senhor, entrego o meu espírito. Senhor, acolhe o meu espírito. Ô meu irmão, ô minha irmã, só alimentados pelo corpo e sangue do Senhor, só alimentados por esse corpo e sangue de vida eterna, que nos dá força, que nos dá coragem, que nos dá sustento na caminhada, é que nós vamos assim como que entregando a própria vida, se necessário for, por uma causa justa, não é? Para propagar o Evangelho, para anunciar que Jesus é o pão eucarístico, que Jesus é aquele que veio para nos saciar definitivamente a nossa fome, fome de justiça, fome de alegria, fome de paz, fome de entendimento, fome de amor, fome de misericórdia. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, o maná veio do céu para um dia, o trigo que veio da terra para alguns dias, mas o pão verdadeiro descido do céu, o grande sinal, o verdadeiro sinal descido do céu, nós não o procuramos nem sequer um dia por semana, no final de semana, aos domingos. E quando ali, não é se a celebração, não é se aquela ceia ali demorar um pouco, a gente reclama, como que essa missa está demorada, como que essa ceia está demorada, não é verdade? Ô meu irmão, ô minha irmã, vamos olhar para dentro de nós mesmos, vamos ver que pão que nós estamos querendo, se é o pão da eternidade ou se é o pão desse mundo que passa, que perde. Olha, depende de mim, depende de você, depende da minha escolha, depende da sua escolha. A decisão é minha, a decisão é sua, a decisão é de cada um de nós. Procurar o pão verdadeiro que dura para a vida eterna, ou este pão que passa e nos joga na sarjeta e nos joga no inferno. Olha, meu querido irmão e irmã, a exemplo de Estevão, não é, de Santo Estevão, vamos juntos dar a vida
para que Jesus tenha condições de entrar aí no seu coração, de entrar aí na sua casa, na sua família, de entrar na sociedade e mostrar para esses homens e mulheres que nos governam hoje de que o sentido da vida tem em Jesus Cristo. O sentido da vida tem no pão eucarístico, que foi o próprio Jesus que disse: tomai e comei, este é o meu corpo, este é o meu sangue. Todas as vezes que fizerem isto, estarão atualizando, estarão fazendo memória da minha doação eternamente por vocês. Amém? Que assim seja. Amém.